Parte 2. Aleluia. Estamos aqui, irmãos, estudando e meditando no livro de Juízes, capítulo 13, a história de Sansão. Nosso celular aqui, ele bloqueia, ele trava quando o vídeo faz mais ou menos 30 minutos. Então vamos dar sequência, porque são muitas revelações. Eu ainda estou no verso 13, do capítulo 13, e quem acompanhou a parte 1, acredito eu, espero eu, quero eu, com muita humildade, que os meus irmãos da fé tenham sido edificados. Então, vamos continuar. Que a palavra do Pai cresça. Aleluia. E eu diminua. E nós diminuímos. Que nós sejamos instrumentos na mão, na poderosa mão do nosso poderoso, soberano Deus, Criador, Yahweh. E o anjo de Yahweh esclareceu a Manoá, verso 13, esclareceu a Manoá. De tudo o que proibi a esta mulher, deverá ela, pois, abster-se. De tudo o que procede da videira, não provará. A videira, viu, né? Nem vinho, nem bebida fermentada, também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro, né? Como a lei de Yahweh da época descrevia. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. E Manoá fez um convite ao anjo, ao mensageiro do Criador. Teremos grande alegria e que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Perceba, irmãos, o povo de Yah, o povo do Criador, quando ele recebe a revelação da palavra, ele não acha que é um fardo. Muito pelo contrário, o verdadeiro adorador que crê nesta palavra, ele fica regozijado, ele se sente o privilegiado por poder receber essa palavra. Aleluia, por receber as revelações de um mensageiro de Yahweh. É uma dádiva. E ele, com toda essa alegria, ele faz o convite ao mensageiro do Pai. Que o mensageiro ele fique e almoce, né, jante, ceie com eles. Mas olha no verso 16. Ao que o anjo, o mensageiro do Criador, ponderou: ainda que permanecesse convosco, não comeria o teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer o holocausto, consagra-o, dedica, oferece ao Criador Yahweh. Aleluia. Manoá perguntou então ao mensageiro do Criador, ao anjo: qual é o teu nome? Para que, assim que cumprir a tua palavra, possamos prestar-te uma homenagem. Ou seja, Manoá, com todo temor, com toda humildade, querendo prestar uma homenagem ao anjo do Criador, do Senhor Todo-Poderoso, dos exércitos, né? Aí perguntando o nome dele. E aí o anjo do Eterno, Yahweh, lhe respondeu: meu nome é inefável. Ou seja, é maravilhoso. Querendo dizer o quê, irmão? O que é que essa passagem, né, quer dizer? Vamos estar em espírito. Quer dizer o seguinte: não importa o nome do anjo, do mensageiro. O que importa é que a palavra de Yahweh é inefável, é indizível, é inarrável, é maravilhosa, é sublime. E a gente tem que, recebê-la com
todo amor, com todo temor, com toda alegria, assim como Manoá e sua esposa recebeu. Aleluia! Louvado seja o eterno e soberano Criador Yahweh. Verso 19. Então, em seguida, Manoá tomou o cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou, dedicou, ofereceu ao eterno Criador dos céus e da terra, sobre uma rocha. Olha só, irmãos. A gente vê aí, né, o sistema religioso. Atando fardos pesados, subjugando o povo, escravizando o povo. E eles usurpam da palavra. Vamos trazer luz. Aleluia. Ao nosso entendimento. A igreja, a verdadeira igreja. Aos adoradores, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Oferta, irmãos. Na antiga aliança, representa aqui, né? Como diz aqui, ó. A oferta de cereais. Eram alimentos, né? Ou era o cabrito, carneiro, uma carne, holocausto. Ou seja, queimava-se essa carne na rocha. Então vamos entender o espiritual. A oferta em espírito. Podemos dizer que significa uma obra. É quando você faz algo e você oferece, você dedica ao Criador dos céus e da terra. Quando você ajuda um necessitado. Quando você dá de comer a quem tem fome. Quando você dá de beber a quem tem sede. Quando você hospeda, aleluia, o estrangeiro. Ou seja, quando você ama o seu próximo. Quando você faz uma obra. Uma ação de graça. Para o Deus dos céus e da terra. Por amor. Você está fazendo uma oferta. Amém? O dízimo. Você vê aqui na Antiga Aliança, no livro de Deuteronômio, fala sobre o dízimo, né? No livro de Levítico fala sobre o dízimo. E o que é que a gente percebe também? Que o dízimo era algo, né? Cerimonialmente, todos os meses, em 3 em 3 anos também, era separado uma parte dos frutos de cada tribo de Israel, das 11 tribos, ou seja, eram cereais, cabritos, ovelhas, enfim, eram alimentos, e eram separados uma parte desse alimento para o quê? Para levar até a tribo de Levi, porque a tribo de Levi era uma tribo separada pelo Criador dos céus e da terra, uma tribo sacerdotal que era responsável por ministrar a palavra de Yahweh, por julgar as outras tribos, enfim, para manter a lei do Pai como centro daquele povo. Então, essa tribo foi separada pelo próprio Criador dos céus e da terra, Yahweh, para ministrar a sua palavra. Logo, elas não podiam, né, trabalhar na terra, como as outras 11 tribos. Então elas se dedicavam plenamente à obra de Yahweh. E através desta tribo de Levi, todas as tribos de Israel eram edificadas. Entende? Então, a tribo de Levi era separada das obras de Yahweh. A lei de Yahweh, a palavra de Yahweh. E não podia trabalhar. Por isso que as outras 11 tribos separavam o dízimo. Para levar ao templo, ao tabernáculo, para alimentar, prover a tribo de Levi. Então perceba que toda a palavra, ela
ela concentra-se sempre no amor ao próximo. Sempre cuidar do nosso próximo, do nosso semelhante. Compreende, irmãos? Esse é o objetivo da palavra do nosso Criador. É que nós nos amemos uns aos outros, como a nós mesmos. Porque quando a gente se ama, a gente se respeita, a gente se cuida, a gente agrada o Pai. É simples. Aleluia. Então vamos continuar aqui no verso 19. E o Criador realizou algo extraordinário. Ordinário é aquilo que acontece sempre. Então o Criador realizou algo extraordinário, que não acontece sempre. E misterioso, enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. A carne, a oferta sendo ali, né? Sendo oferecida ao Criador, queimada. Quando as chamas se elevavam do altar, né? Porque perceba, a oferta consagrada, dedicada ao Criador, foi posta sobre uma rocha. O que a rocha nos lembra? Algo sólido, algo rígido. E o que na nova aliança o nosso mestre nos ensina? Que nós construímos a nossa casa, a nossa fé na rocha, para que quando vier a tempestade, os problemas terrenos, o barulho, as distrações, a nossa casa, a nossa fé não se abale. Amém? E quem é essa rocha? É Yahushua, é a palavra viva do Criador dos céus e da terra. Então perceba que na antiga aliança, no Tanakh, que era a sombra do que haveria de vir, eu estou falando do que veio, o espiritual, aleluia, mas voltando aqui no 20, quando as chamas se elevavam do altar, o altar é a rocha, irmãos, o altar, coração, em espírito, rocha. O que saía desse altar, dessa rocha, da oferta que estava queimando ali? Chamas, chamas, aleluia, aleluia. Esse foi o Pai realizou algo extraordinário, isso aqui, ó. O que foi? Manoá e sua mulher observaram o anjo de Yahweh, dessas chamas que saiu desse altar, dessa rocha, subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Aleluia! Ou seja, meus irmãos, da rocha sai o fogo, as chamas. É isso que está faltando no povo de Yahweh. Tá faltando queimar por dentro. Tá faltando queimar. O povo de Yahweh queima. Queima por dentro. Por justiça. Tem sede, tem fome de justiça. Aleluia. Pega essa bênção, meus irmãos. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Olha o temor, olha o entendimento espiritual desse casal. Desde então o anjo, o mensageiro do Criador, nunca mais apareceu a Manoá, nem a sua esposa. E ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o mensageiro de Yahweh. Então, naquele momento, aquilo que ele pôde contemplar, que o Pai fez, né, realizou de extraordinário, misterioso para ele. Ali foi um sinal muito claro para Manoá, que era temente ao Criador, que era o Criador, né? Falando com ele, escolhendo ele, separando ele e a esposa dele. Então, olha só, é o espiritual. O Pai, quando você é temente a ele, você é fiel a ele, ele se manifesta. Ele realiza algo extraordinário para que o povo dele acorde, desperte. Tipo assim, o Pai está falando comigo.
O Pai está aqui, ó, o Pai está me mandando essa mensagem, é alguma coisa, tem algum propósito. Porque nada é do nada. Tudo tem um propósito. Tudo. (22) Certamente morreremos. Algo ele falou para a esposa. Certamente morreremos. Qual é a visão espiritual que a gente pode trazer dessa pequena frase de Manoá? Quando a gente sente a presença do Criador, a gente morre para este mundo. Aleluia! Exclamou Manoá a sua mulher. Porquanto vimos a Yahua. Contudo ponderou-lhe a esposa: se Yahua tivesse pretendido matar-nos, não teria aceitado nem o nosso holocausto, nem a nossa oblação, e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com nossos próprios olhos. Tampouco nos teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Ou seja, você vê o equilíbrio, né? Do casal. Manoá cheio do Espírito. E a mulher veio com a visão coerente, prudente, né? Com a consciência ali. Você vê que um complementa o outro. Um queimando, muito espiritual, né? E a outra sensata, prudente. Aleluia. Consciente. Verso 24. Estamos no capítulo 13 do livro de Juízes, a história de Sansão. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome Sansão. E o menino cresceu e o eterno Criador muito o abençoou. Sansão estava em Mané-Dan, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahua o dirigia. Eita, glória! Lembra que Sansão, ele foi dedicado, oferecido, consagrado a Yahua, Criador dos céus e da terra, desde seu nascimento? Chegou a hora. Verso 14, capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Tina. Vamos prestar atenção nos detalhes. E ali contemplou uma moça filisteia. Olha só. Então ele saiu, né, do povo dele ali, foi até a cidade de Tina, a terra dos estrangeiros, dos pagãos, e encontrou ali uma mulher filisteia. Retornou para casa e solicitou a seu pai e sua mãe: reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus, dos pagãos, do povo, que não teme ao Criador do céu e da terra, que não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Peço-vos que a tome por esposa para mim. Ele pediu a mão à moça. Olha a Sansão, ele honrando pai e mãe. Aleluia. Ele obedecendo os mandamentos do Criador. Ele viu a moça filisteia, foi lá pedir a bênção dos pais. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe. Não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de todo o teu povo, para que vais procurar esposa entre os incircuncisos? Incircuncisos, é como eu acabei de falar, né? São pessoas que não conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da promessa, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso Yahua. São pessoas que vivem a vida, né, sem temor, fazendo suas próprias vontades, adorando os seus ídolos, enfim, pagãos, né? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga para mim, te peço, é esta a jovem pela qual me apaixonei. Então vamos prestar atenção aqui, igreja.
Perceba, Sansão, ele foi consagrado a Iahua desde o seu nascimento. O anjo do pai escolheu a mulher de Manoá, estéril, que era estéril, para ter esse filho, ou seja, um menino consagrado. A mulher de Manoá seguiu todos os mandamentos do pai. Esse menino nasceu, cresceu, consagrado a Iahua. Você vê que aqui no verso 25 do 13, ele sentiu o espírito de Iahua que o dirigia. E de repente, olha o que acontece no capítulo 14. Ele vai escolher, ele vai gostar logo de uma mulher do povo estrangeiro lá, pagão, incircunciso, e não do povo de Israel. Então o que é que a gente tira disso aqui? É que tudo tem um propósito. Olha a soberania do Criador dos céus e da terra. Olha a soberania. Tá vendo como a gente derruba essa doutrina de demônio, de livre-arbítrio? Isso não existe. Nós temos um Criador, um Pai, um Senhor, e nós obedecemos a Ele. Nós somos servos dele. A gente faz o que o Pai quer. Então, Sansão, consagrado, sendo dirigido pelo Espírito. No início do capítulo 14, observe o que Sansão já vai fazer. Tudo tem um propósito. Porque lembra que o povo de Israel estava subjugado, era escravo dos filisteus já fazia 40 anos. Então tudo tem um propósito. Vamos entender então. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provia da vontade do Criador. Desconheciam. Nem tudo é revelado. A gente, irmãos, cada um tem uma missão. Cada um tem uma revelação. Cada um tem um entendimento. E se todos nós estivermos adorando o Pai em espírito e verdade, com humildade, querendo somente agradá-lo, o entendimento de cada irmão da igreja, da congregação, vai estar em um cabeça, que é Yahushua, nosso mestre, e vai ter um propósito. Então, Manoá tinha um propósito, a mulher de Manoá tinha outro propósito, e Sansão tinha outro propósito. Então, o pai e a mãe, eles desconheciam que mesmo isso provia da vontade do Criador, a fim de providenciar a ocasião contra os filisteus. Porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel, ou seja, eles não entendiam porque eles eram subjugados ao povo, né? Eles eram escravos dos filisteus, os filisteus escravizavam eles, eram subjugados, né? O povo de Israel. Então eles não entendiam por que meu filho vai logo gostar de uma mulher filisteia, com esse povo pagão aí, circunciso. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tira, para a terra lá dos filisteus. Quando se aproximavam das vias de Tira, de repente, um grande leão partiu rugindo na direção de onde estava o Sansão. Olha o primeiro sinal, primeira prova. Sansão indo para a cidade dos circuncisos. O que é que aparece? Com seus pais, o que é que aparece? Um leão. Uma prova. E aí, vai em direção a Sansão. Então provavelmente Sansão estava na frente, eu acho, dos pais, né? Foi então que o Espírito, diante da provação, que o Espírito de Iahua, olha só, apoderou-se de Sansão. E ele, sem nada nas mãos, não tinha nada, Sansão. O leão vindo em direção a Sansão, o Espírito do Pai, o poder do Pai, a unção, aleluia, se apoderou de Sansão. E Sansão rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ó, leão. Rá. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto a maneira como agiu ao seu pai nem à sua mãe. Isso aqui é no verso 6 do capítulo 14, viu, irmãos? O que é que a gente... Olha quanta coisa a gente enxerga, irmãos. O Espírito nos revela. Olha só, o cara pegou um leão, um animal feroz, um animal que é referência de liderança, de coragem. Simplesmente
Sansão rasgou o leão como um cabrito e não falou nada ao pai e sua mãe. O que isso quer dizer? Olha a humildade do povo de Iá, do povo do Criador, do povo que está cheio do Espírito. Nós não queremos mostrar nada a ninguém, não queremos ser ovacionados por ninguém, porque a glória, o louvor, a exaltação é somente para o Pai que está nos céus. Então, se fosse o incircunciso, o povo do mundo, que está preso às coisas terrenas, aos enganos deste mundo, à escravidão deste mundo, ia se gabar, né, meu pai, minha mãe? Pô, o senhor e a senhora não sabem o que é que eu fiz ali. Eu rasguei um leão no meio. Ia se gabar, ia se achar, entendeu? Só que o povo de Iá não tá ligando para essas coisas. O povo de Iá tá focado no que o pai tá querendo dele. Porque, tipo assim, ele rasgou o leão, no mínimo ele parou pra pensar ali, nossa, o que é que aconteceu aqui? Que poder é esse que se apoderou de mim? Oh, glória, aleluia. Então, verso 7. Então foi conversar com a jovem de quem gostava, né, com a mulher filisteia. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tira, a cidade dos filisteus, a fim de casar-se com ela. Voltou. Afastou-se do caminho para ver como estava o leão que ele tinha rasgado. O cadáver. Afastou para ver o cadáver morto do leão que rasgara com as mãos. E observou, curioso, na carcaça do animal, o enxame de abelhas e mel. Em seguida, recolheu o mel com a mão e, enquanto retomava o caminho, o saboreava. Doce, né? Delícia. Aproximando-se de seu pai e de sua mãe, ofereceu